Nesse momento, nós vamos receber a nossa preletora da noite. Glória a Deus. A nossa mestre. Eu costumo dizer que Liliane é uma mestre que o Senhor levantou no nosso meio, né? É uma mulher de conhecimento, é uma mulher que tem temor, que tem graça do Senhor, né? Muitos têm o conhecimento, mas não têm a graça. Não é verdade? A Liliane não. A Liliane, ela é completa na presença do Pai. E hoje à noite nós sabemos que o Senhor vai usá-la poderosamente, em nome de Jesus. Pai, estenda a sua mão para cá. Nós queremos abençoar a tua filha, Pai. Senhor, te louvar pela vida dela. Te louvar, meu Pai, pela disposição, meu Pai, que ela tem diante do Senhor, de aprender de ti para ensinar o teu povo. Nós te agradecemos, meu Pai, que essa noite o Senhor continue usando ela. Senhor, de uma forma, meu Pai, transformadora, como tem sido nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor tenha liberdade através dela e em nós, para recebermos tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Estarmos aqui na casa do Senhor, enquanto tantos irmãos nossos não podem nem se reunir, irmãos, é uma dádiva. É uma dádiva. Dádiva essa que muitas vezes nós não valorizamos. É a reunião dos santos. Somos nós. Nós somos os santos de Deus. E assim, nessa noite tão maravilhosa que nós já estamos vendo aqui o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, eu queria começar uma conversa aqui de irmãos, onde as últimas notícias que todos nós estamos ouvindo, rádio, TV e em todos os meios de comunicação, sobre coisas e reformas que estão acontecendo no Vaticano. Mas não é sobre isso que eu vou falar. O que me chamou a atenção não é o que está acontecendo lá. O que me chamou a atenção foi tantas opiniões e opiniões e opiniões ávidas de evangélicos, condenando aqueles que levam pedras na boca e lançam sobre os outros quando abrem, línguas ferinas, e falando que aquelas pessoas estavam voltando às Escrituras, e falando, e veio ao meu coração assim, e o povo evangélico? E nós? Vamos falar aqui do povo evangélico brasileiro. Nós estamos em muitas igrejas longe das Escrituras há muito tempo, irmãos. Há muito tempo, em muitos lugares, em muitas igrejas, se é pregada todo tipo de mensagem, menos a Escritura. Em tantos lugares nós vemos assim que é só a experiência, né, e a emoção que são valorizadas. Mas a palavra nem é lida. E quando ela é lida nesses lugares, em muitos dos lugares, sequer o temor a Deus aquelas pessoas têm. Hoje em dia você chega em determinados lugares que se dizem evangélicos e é difícil distinguir se é um culto a Deus ou se você está num culto de uma religião de origem africana. E ali diz que é o mover do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, você apostaria a sua vida que ali é o Espírito Santo? Porque eu não apostaria a minha. As pessoas estão longe das Escrituras. E Deus fala assim, nós estamos vivendo aquele tempo quando Deus fala em Isaías, esse povo me honra com seus lábios,
mas eles estão longe de mim. Mas nós somos ávidos a falar dos outros. Nós somos ávidos a apontar o erro dos outros, enquanto nós mesmos estamos nos afastando dessa palavra aqui. Quantas igrejas ditas evangélicas hoje não têm mais escola bíblica dominical? Porque não interessam que o povo aprendam as escrituras. Porque a palavra, ela liberta. E quando você é liberto pela palavra, você sabe o que vem de Deus e o que não vem. Mas nós somos ávidos a julgar os outros. A palavra, eu acho interessante que nós nem podemos nos dizer mais que nós somos protestantes, porque nós estamos, na sua maioria, quando eu falo nós, irmãos, eu falo no geral. Nós nos afastamos tanto do somente as Escrituras, que a gente não pode mais nem falar que nós viemos de origem protestante. Nós somos evangélicos. E cada vez mais a igreja está entrando numa apostasia. E se virando as costas contra Deus e colocando Deus, dizendo que cultuam um Deus que sequer eles conhecem. Aí você fala assim, mas minha irmã Liliane, como é que você fundamenta isso? Irmãos, hoje nós vamos ouvir um pouquinho o que Deus tem para nos falar através de Apocalipse. Só que antes de entrarmos no texto, é importante ensinar algumas coisas que muitos de nós achamos que é verdade sobre o livro de Apocalipse, que não é. Que é um engano. Porque muitas vezes o Apocalipse é um livro que assusta. Não, irmãos. O Apocalipse não é um livro que assusta. O Apocalipse é um livro que nos eleva e persevera a nossa fé. Ele é para o nosso crescimento. Ele é para o nosso consolo. Ele nunca foi para assustar. Deus nunca assustou seus filhos. Mas Deus não deixa os seus filhos sem saber o que vai acontecer. Quantos não ouvem que o Apocalipse é uma coisa assim que dá medo? Por quê? Porque lá João vai falar sobre bestas, vai falar sobre sinais, vai falar sobre juízo. Hoje de manhã, na escola bíblica aqui, a gente conversava e eu dizia isso. Amados, a igreja vai ser a primeira a ser julgada. A primeira, e nós estamos nos preparando para isso? Ele é um livro que João, quando escreve o Apocalipse, a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. E os nossos irmãos santos, que muitos morreram defendendo o Evangelho, santos esses que eu creio que já estão com o Senhor, eles precisavam de um renovo. Eles precisavam saber que a luta não era em vão. E aí o Apocalipse é escrito para ajudar uma igreja que, como nós hoje, precisamos perseverar para vermos a glória de Deus. Outras pessoas, elas acham que o Apocalipse, é engraçado que eu já ouvi isso, assim, é um livro secreto, né? Cheio de códigos. Aí Hollywood vem, faz aqueles filmes, né? Apocalipse Now, né? Código da Vinci, tudo baseado em quê? Em coisas que estão lá no Apocalipse. Só que deixa eu te falar, o Apocalipse não tem nada de secreto. O que significa Apocalipse? Revelação. É Deus revelando para o seu povo, que o povo siga em frente, que o mal tem validade, ele vai acabar. Você vai entender que o Apocalipse tem uma mensagem extremamente simples. Sabe qual é a mensagem do Apocalipse? Cristo venceu. E nós, nele, em Cristo,
também venceremos. Essa é a mensagem do Apocalipse. Essa é a mensagem que o Apocalipse ele traz para nós. Tanto que, pode colocar, por favor, Apocalipse 1, no versículo 3, só para a gente entender que Cristo continua, que nada perdeu o controle, que tudo está com Cristo. Apocalipse 1, versículo 3. Lá diz assim: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Então, ou seja, nós somos abençoados quando nós lemos as profecias do Apocalipse. O Apocalipse, meus irmãos, ele é como um testamento espiritual de Deus. Olha só. Quando se lê um testamento, os herdeiros, lá no final, eles sabem o que eles vão receber, não é? E o Apocalipse é como se fosse um testamento espiritual de Deus, onde ele deixa escrito, oh glórias a Deus, irmãos, o que os filhos dele vão herdar. Então, a gente tendo em mente tudo isso, e entendendo que o Apocalipse não é difícil, vamos tirar esse mito das nossas cabeças como cristão, que João, quando ele escreve, usando símbolos, nada mais é do que trazer para a nossa linguagem verdades espirituais de Deus. Olha só, Jesus, ele usava muito esse recurso. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Mas ele não estava dizendo que ele era uma lâmpada ou uma lamparina daquela. Ele estava dizendo que ele é o caminho, que ele clareia, que ele traz direção. Então, quando a Bíblia usa no Apocalipse todos esses símbolos, essas metáforas, nada mais é do que ensinar para o povo, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, somos o povo de Deus, as verdades que Deus tem para nós. Viu como não tem nada de difícil? Que nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque nós aprendemos aqui com o próprio autor, o Espírito Santo. E que quando nós lemos o Apocalipse com humildade no coração e pedindo a orientação do Espírito Santo, nós entendemos que ele fala do começo ao fim sobre a vitória de Cristo e sobre a vitória dos filhos de Cristo. Então, tendo tudo isso em mente, eu convido a igreja a gente a abrir as nossas Bíblias. Eu vou ler aqui com vocês no telão. Apocalipse, capítulo 21. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler juntos, irmãos? Sabe por quê? Porque quando a gente lê, a gente guarda com mais facilidade. E a palavra de Deus é para ser guardada no coração. Então, vamos ler juntos? Ó, no 1, 2, 3, vamos lá. E vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, ó meu Pai, Tu és o autor, Senhor, dessa Bíblia, da Escritura que é o nosso guia. Fala ao coração de cada um de nós nessa noite, Senhor. Que apenas o Espírito Santo possa estar aqui, Senhor, falando aos nossos corações. Tira tudo aquilo que possa distrair o Teu povo de entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Viram como o Apocalipse é lindo? E nós estamos agora bem no fininho dele já, no 21. Essa passagem do Apocalipse, Deus nos dá 4 promessas. 4 lindas promessas. Só que essas promessas, elas são para quem perseverar até o fim. Porque ela tem uma condição. Um testamento não é para todo mundo. É para os filhos daquele que fez o testamento. A primeira promessa está ali no versículo 1 e 2. Que Deus criará novos céus e nova terra. E que o mar, ele já não existe. O que João está ensinando ali? Para os judeus, o mar, ele representava insegurança, medo, algo que eles não conseguiam controlar. Então, quando João está falando assim, o mar não existirá, ele está dizendo assim, nós estaremos plenamente seguros. Nós não precisaremos, a gente não vai viver mais com medo, porque Deus vai ser a nossa segurança. E aí o Senhor vai o quê? Falando sobre a Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? É a igreja, somos nós. A igreja adornada, a noiva que aguarda o noivo. Somos nós. A Nova Jerusalém, você pode chamar de céu, pode chamar de eternidade. É o estágio final daqueles que viverão com Deus. Essa é a Nova Jerusalém, na qual nós ansiamos viver, meus irmãos. É estar na plenitude da presença de Deus. Não ponha sua esperança apenas nas coisas passageiras, irmãos. Não ponha a tua esperança só nas coisas que nós podemos construir aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês com todo amor. Nós devemos lutar e construir as coisas aqui sim, porque são bênçãos de Deus. Só que o que nós construímos aqui, assim como esse corpo, aqui vai ficar. Se nós não investirmos também nas coisas espirituais, nas coisas que são eternas, nós estamos esquecendo que o corpo é temporal, mas o meu espírito, ele é eterno. Então, em que eu estou colocando todas as minhas forças? No que vai ficar aqui? Ou no que eu vou levar para a eternidade? Nós não podemos inverter. Hoje em dia se ensina que tem que inverter essa ordem. Não inverta.
O que nós construímos aqui fica. Quando nós lemos essa parte aqui, essa promessa linda de renovação, é que, irmãos, o Apocalipse nos garante que o pecado e a corrupção não vão ter a palavra final. Não vão. Não vão. Jesus venceu. Nós não podemos nos separar dessa realidade. E que com Ele nós também vamos vencer. Então avalie agora as suas prioridades. Pensa, vai pensando aí no teu coração. No que é que você está colocando todo o teu investimento? Toda a tua força? Todas as coisas que você quer na vida? No que é temporal ou no que é eterno? A segunda promessa, um futuro de presença. Irmãos, ele vai falar aqui, João fala de ruas de ouro. Tem até uma canção muito linda, antiga, assim, que não é do meu tempo não, mas que dizia assim, que Jerusalém, que bonita és, né? Ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. O que João está falando aqui? Vamos parafrasear João. João está dizendo assim, olha meus irmãos, o que Deus vai construir para os filhos dele é tão maravilhoso, é tão grande, é tão magnífico, é tão alto, que não há palavras humanas que possa descrever este lugar. Então o que ele usa? O ouro. Por quê? Porque o ouro é algo muito valioso. Então nós entendemos que para onde Deus vai nos levar, a Nova Jerusalém é um lugar que nós não conseguimos ter palavras para dizer de tão linda que é. Essa é a simbologia do Apocalipse. Entende? João traz para nós uma linguagem que nós vamos conseguir entender. Então as ruas de ouro que nós vamos andar é a presença plena de Deus. Essas ruas maravilhosas é a presença de Deus. Irmãos, nós temos que cultivar. Nós precisamos cultivar a presença de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque muito se diz que quando a gente morrer, a gente vai ver Deus, né? As pessoas falam, quando você morrer, você vai estar na presença de Deus. Só que a Bíblia nos ensina uma coisa, irmãos, que nós estamos esquecendo. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós já estamos na presença de Deus. Nós já vivemos a presença de Deus. A nossa eternidade, como filhos de Deus, já começa aqui. Nós já vivemos como filhos de Deus. E aí eu te pergunto, você está vivendo como filho de Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu tempo que você está tirando do seu dia para cultivar a presença de Deus? Porque se é uma coisa que é contraditória, o meu evangélico fala muito isso. Ai, porque na eternidade eu vou estar na presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus. Como que você quer passar a eternidade na presença de um Deus que aqui você não consegue ficar 1 hora na presença dele? Como, irmãos? Nós somos transformados pelo Espírito Santo aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. E a santificação é um processo que todo cristão precisa passar. O que mostra que você é um cristão? O que diz que é um cristão? Quando uma pessoa entra assim e fala, nossa, aquele ali é um homem ou uma mulher de Deus.
é o caráter de Cristo espelhado em você. Caráter, muitas vezes, que não estão sendo ensinados nas igrejas. Caráter que você não vive e envergonha o nome de Jesus lá fora. Só que aí você vem para a igreja. Levanta a mão, adora. Aí sai lá fora. E envergonha o nome de Cristo. Porque você não tem transformação, você não vive uma transformação pelo Espírito Santo. Isso é cultivar a presença. A santificação, ela é um processo. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos nos santificando para fugir do poder do pecado. Paulo fala lá em Romanos que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Mas você está se santificando? Ou você ainda acha que santificação é o tamanho da sua roupa, é o corte de cabelo? São costumes que os homens colocam na casa de Deus. Mas a sua língua é do teu tamanho. Então não houve transformação. A santidade não é externa. Jesus nunca falou que a santidade era externa, ela é interna. Você é por fora, o que você tem que refletir, o seu eu, que você é por dentro. Então, sem transformação, ninguém vai ver a Deus. E nós estamos esquecendo de viver, que nós já vivemos na presença de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você vive na presença de Deus aqui na igreja, lá no seu trabalho, lá na sua escola e lá no seu quarto da sua casa, quando você acha que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. E Deus sabe o que você está fazendo. Porque você não sai da presença de Deus. Eu sei que muitas vezes nós vamos orar, né? E assim a gente até fala, Senhor, eu entro na tua presença. É uma forma de orar. Mas nós já estamos na presença dele. O tempo inteiro. E nós não podemos esquecer disso, irmãos. Ou nós cultivamos aqui essa presença, para quê? Para que a solidão da época das tribulações, aquelas vezes sensação de abandono, ela seja amenizada pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós. Como que eu posso cultivar isso, Liliane? O Evangelho é simples. Vamos, deixa eu te falar, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Ele não tem rituais, ele não tem fórmulas mágicas, ele não tem nada disso. O Evangelho é fé em Cristo, arrependimento e obediência. Ele é isso. Ele é simples. Jesus nos diz aqui nessa passagem que ele dá água. Água, essa que quem beber não terá mais sede. E o Evangelho, ele é como assim, ó, uma água que Deus coloca num copo e oferece para os filhos dele. Uma água limpa, limpa, cristalina. Só que aí vem o homem, com o passar dos anos, com o passar do tempo, e vai colocando um monte de coisas dentro desse copo. Ideias, exigências que a Bíblia não faz, costumes que a Bíblia não diz. Pelo contrário, que diz que nós já estamos libertos disso em Cristo, mas eles colocam tudo aqui. Então, o que acontece? A água vai ficando pesada, suja. E aí a gente tem que retirar essas coisas para ver quanto o Evangelho é simples. É simples e o homem complica tanto. Por isso diz que o Apocalipse é um livro que ninguém consegue entender. Percebe que é um engano? Deus está revelando para nós aqui que nós vamos viver plenamente a presença dele. Nós vamos agora para a terceira promessa. Irmãos, essa é muito linda. Por favor, pode colocar o versículo 4? Eu sou apaixonada por esse versículo. O versículo 4, ele diz: todos nós passamos dores e todos nós temos despedidas.
Quem aqui nunca se despediu de um ser, de um parente que você amava? Quem aqui que nunca derramou uma lágrima por saber que não vai ver mais alguém ou sentiu o abraço de alguém que você ama? Essa é uma dor, não tem problema não, eu vou ler aqui. O versículo 4 diz assim: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas, elas são passadas. Mas vamos entender aqui, irmãos, o que é que João está nos ensinando aqui. Nós não podemos deixar que as dores da vida, que as tribulações da vida, que as dificuldades da vida nos separem de Deus. Não podemos. Porque os herdeiros são aqueles que perseveram até o final. E Paulo, ele diz assim que nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Não somos. Então, quando ele está dizendo aqui que é um futuro sem sofrimento, ele está dizendo assim que a nossa dor aqui, ela tem um tempo de validade. Ela vai acabar. Nós vamos estar no lugar onde nós não vamos precisar separar mais daquele que nós amamos. Eu creio nessa promessa, irmãos. Eu creio na promessa de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos entender o que esse versículo está nos dizendo. Esse versículo está falando sobre consolo. Não haverá. É no futuro. Esse versículo fala sobre o consolo. Nós precisamos continuar orando e orando nos momentos difíceis mais ainda. Porque Deus é quem nos consola. Mas aí, Liliane, o que é consolo? Olha só. Vem comigo nesse exemplo. Pensa num quarto escuro. É noite e tem um quarto muito escuro. Aí você acende uma vela, ou você acende até um fósforo que você risca. Não vem a luz? E aquela luz ali, ela não mostra para você um caminho? Mas ela não tirou a noite continua. Assim é o consolo de Deus. Qual o consolo de Deus nas nossas vidas? Ele pode não tirar toda a dor de uma vez, mas Ele vai estar contigo em toda essa jornada. Ele vai trazer luz e esperança naquele momento, irmão, que você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê saída. Mas aí você tem o consolo de Deus mostrando a direção para a qual você deve ir. Vamos um outro exemplo ainda bem mais simples. Uma criança cai. Sabe o menino quando está andando de bicicleta, começando, que cai, rala joelho, sai pedaço de dedo, aqueles se machuca toda. Aí o que a criança faz? Chora. O que ela começa a gritar? Mamãe, papai. Normalmente ela está caída aos prantos. Aí a mãe vai lá, pega a criança, levanta aquela criança, limpa as feridas daquela criança. Só que esse amor, esse afago todo, não invalida que a criança caiu e se machucou. Ela caiu e se machucou. E a mãe vai limpar a ferida. E várias vezes, quem é do tempo aqui do metiolate que ardia, sabe que dói. Que a gente tinha mais medo do metiolate do que da ferida em si. Dói para purificar a ferida.
Então Deus, Ele age assim com os filhos dele. Irmãos, nem sempre Deus vai nos livrar do sofrimento. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Ele vai nos levantar do chão. Ele cura as nossas feridas, por mais profundas que elas sejam. E Ele consola o nosso coração. Esse é o consolo de Deus. Perceba que o Evangelho não promete que Deus vai nos livrar dos sofrimentos. Essa passagem, ela promete que Deus vai nos consolar nos momentos de tribulação. Viu a diferença? Aí quando se prega um evangelho por aí que crente não adoece, crente não pode adoecer, crente tem que ter a melhor conta bancária, tudo crente tem que ter, tudo tem que ser bênção, tudo tem que ser, Deus te abençoa pelo que você tem. É isso que a gente acabou de ver aqui? É isso que a Bíblia está dizendo? Ou a Bíblia está dizendo, como o Senhor diz lá em Isaías 66, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Viu que a gente não pode ser enganado por falta de conhecimento nessa palavra aqui, irmão? Ai, a vida do cristão vai ser só tristeza? Claro que não, irmão, de jeito nenhum. Mas nós temos que estar preparados para os dias maus, porque certamente eles virão. Mas aí eu sei que eu tenho um consolo de Deus. Ele vai me consolar. Mas isso não vai impedir que eu caia. Entenderam essa ilustração? A mãe vai lá e abraça o filho, mas isso não impediu que ele caiu e se machucou. Porque muitas vezes é necessário ele cair e se machucar para andar de bicicleta. Quantas vezes a gente cai, levanta, mas uma hora você vai. É assim que Deus age conosco. É assim que Deus age com os filhos dele, irmãos. Agora vamos para a última promessa. Um futuro de graça e herança. Deixa eu ler aqui para vocês. Vamos ler aqui o versículo 5 e 7, que ele vai falar assim. E aquele que está sentado sobre o trono, é Jesus, tá, irmãos? Disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse, está feito. Jesus venceu, irmãos. A nossa salvação foi consumada naquele ato da cruz. Nós somos salvos e remidos pelo sacrifício e pelo sangue derramado naquela cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Isso é importante, nós temos escrito no nosso coração. E aqui Jesus vai falar no versículo 7, aquele que vencer, irmão, vamos prestar atenção, o que ele diz? Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui é a promessa. Glória a Deus, porque essa promessa é linda. Mas o Senhor está dizendo que a herança é para aqueles que vão perseverar até o fim. É que nem só falam das bênçãos, né? Lá de Deuteronômio. Só fala das bênçãos, mas em seguida fala da maldição, irmão. As bênçãos vão se você obedece, porque para quem desobedece, para cada bênção tem uma maldição que faz a ligação. Então tem uma condição. Jesus requer obediência daqueles que dizem que servem a Ele. Então está aqui, o que ele diz? Aquele que persistir. A salvação, irmãos, não depende do nosso mérito. A salvação é pela graça. Olha para mim. A salvação, ela vem pela graça. Por meio da fé. Isto não vem de nenhum de nós.
Isso é um dom de Deus. Ninguém aqui merece a salvação. Nenhum de nós merecemos, porque nós não somos bons. Bom somente é Deus. Nós somos salvos pela graça do Senhor, não por merecimento. Então, isso nós temos que ter em mente. Então, quando vocês ouvirem falando, se você não fizer isso, não sei o que lá, você não vai perder a salvação, você não vai ser salvo. Deixa eu te falar, você é salvo pelo sangue de Jesus. Nunca invalide o que o Senhor fez naquela cruz. Ela é suficiente para nos salvar. Você não precisa de mais nada. E nem de ninguém. Nós temos Cristo. Então, aqui ele está falando para você o quê? Persevera. Temos que perseverar. Mas será que você está tentando perseverar pela sua força? Porque muitas vezes a gente faz isso pelo nosso braço. Não, eu vou continuar, mas... Aí você desanima. Quantos irmãos nossos não vêm para a igreja? E está uma bênção, aí daqui a pouco, cadê a pessoa? A pessoa sumiu. Ela desanimou. Ela não perseverou. Porque a perseverança, amados, é um fruto do Espírito Santo. Não é a gente, nunca foi. É o Espírito Santo que nos dá força para perseverarmos. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Jesus disse, eu vou para que o Consolador venha. Ele veio para nos consolar e para nos despertar o entendimento sobre o juízo, a justiça e o pecado. É Ele que vai nos ajudar a perseverar até o fim. E como é que você está vivendo? Você está vivendo como um filho de Deus? Confiando na graça de Deus? Ou achando que o que dizem por aí é verdade, que todo mundo vai ser salvo? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que a herança é para aqueles que perseveram até o fim. Então, já indo aqui, vamos para a conclusão, começando. Esse texto que nós lemos aqui de Apocalipse, amados, ele traz as promessas lindas e maravilhosas de um futuro com Deus, de um futuro de renovação, de um futuro na presença plena de Deus, de um futuro sem sofrimento para aquele que vencer. Só que olha só, quem vai vencer não é o mais forte, não é aquele que se acha o mais santo, não é aquele que é o mais espiritual da igreja, o mais perfeito da igreja. Eu não peco, só o irmão peca. Não é esse. Quem vai vencer é aquele que perseverar pelo Espírito Santo o caminho e vencer as dificuldades da vida. É esse que vai vencer. É aquele que vai até o fim. É aquele que vai andar com Cristo, mesmo quando tudo parece difícil. Eu já preguei aqui outra vez sobre perseverança. Perseverar, irmã, é continuar guardando a sua fé, mesmo quando o mundo inteiro ri da gente. Os cristãos estão sendo motivos de todo tipo de zombaria. Perseverar é não ir pelo caminho do pecado, mesmo que ele seja mais fácil. E você tem que pegar aqueles atalhos. Sendo que a Bíblia diz que não são todos os caminhos que levam a Deus. Perseverar, irmãos, é você continuar servindo, amando, obedecendo, mesmo sem entender por que você está passando por essas coisas. Mas eu vou trazer uma palavra de consolo. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz que nós somos perplexos,
mas nós não somos desesperados. Quando eu cheguei aqui, eu conversava com a Rô, que muitas vezes as pessoas olham para nós, e às vezes falam assim, nossa, mas a irmã está sempre com um sorriso, né? As pessoas estão sempre com um sorriso tão bem. Irmãos, é a graça de Deus. É porque eu vivo os problemas, mas eu não me desespero. Porque eu sei que o meu Deus, Ele tem o controle da minha vida. Então você vai solucionar, você vai tentar, mas sem desesperar. Essa é a diferença. A diferença da gente, de um que serve a Deus para o que não serve, é a graça. É aquela paz que excede a todo entendimento, que o mundo está acabando na sua cabeça, você deita e dorme. Porque é uma paz que excede a todo entendimento, ninguém entende. Como é que você consegue dormir, né? Passando pelo que você está passando? Porque o meu Redentor vive. Então, é isso que Jesus fala. A quem vencer, esse vai herdar todas as coisas. Irmãos, olha que eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Irmãos, isso é muito grandioso. Isso é muito maravilhoso. Quantas vezes a gente perde o foco da eternidade? Entendam o que eu estou falando. Não é que as coisas a gente não tem que batalhar pela nossa vida, pela uma casa. Temos, isso é legítimo nosso. Mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. Porque essas coisas vão ficar. Mas o Espírito, ele é eterno. Então, priorize as coisas do Senhor. Priorize, meu irmão, a presença de Deus na sua vida. Se você não vive a presença de Deus hoje aqui, você está achando que você vai viver ela na eternidade? Como? Como? Se você é o templo do Espírito Santo, Ele habita em você. Seja testemunha de Cristo. Não envergonhe o nome do seu Senhor. O mundo não precisa de mais pessoas que venham com mentiras. Precisam de um remanescente. E eu creio no remanescente do Senhor. Eu creio que o Senhor tem servos ainda que são fiéis a Ele. E eu creio que aqui nós somos servos fiéis, nós somos o remanescente. Sabe aquele remanescente quando Elias diz, Senhor, eu estou sozinho, ninguém está comigo. E o Senhor disse, não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E aqui eu profetizo que tem joelhos que não se dobram ao mundo. São remanescentes que Deus vai manter erguido e vão perseverar no caminho até a gente encontrar o nosso Senhor. Então, para com isso de que não existe boa igreja, que não existe. Existem igrejas remanescentes na palavra do Senhor e você congrega em uma. E glória a Deus por isso. Que traz uma palavra, que traz a palavra que é necessária para a gente ter maturidade espiritual. Então a eternidade, irmãos, já começou. Viva ela aqui. Lembra disso. A eternidade já começou. Nós estamos vivendo ela. Quando nós terminarmos a nossa carreira, combatermos a fé, aí nós só vamos, para a glória do nosso Deus. Mas a batalha está aqui, A carreira está aqui. Não é hora de guardar a fé. A fé a gente só vai guardar depois. E agora, finalizando, eu faço um apelo aos irmãos remanescentes. Eu gosto desse nome, eu gosto desse nome. Persevera. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É muito fácil você dizer para uma pessoa que está desempregada, tenha fé em Deus. Você não sabe o que ela está passando. Mas deixa eu te dizer. Confia no Senhor da tua vida. Que o básico não te falta. Que na hora certa Deus abre uma porta. E se não tiver uma porta, Ele abre a janela.
Mas Ele vai levantar outros irmãos que vai cuidar de você quando você estiver precisando. Porque o Senhor constituiu uma família e nós somos a família de Cristo, nós somos uma família da fé. Continua crendo, continua perseverando. Tá difícil? Tá. Persevera. Clama pelo Espírito Santo. Senhor, me ajuda, me capacita. Ele dá ordem aos anjos dele para te amparar. A palavra diz isso. E para aquele, irmão, que ainda não tem essa esperança, que ainda não pegou e não bebeu dessa água cristalina que Jesus disse que Ele oferece, é hora de beber dessa água. Não se engane. Não é porque você está num banco de igreja, num domingo à noite, ouvindo a palavra de Deus, que você é salvo. É duro de dizer isso, irmãos. Mas é a verdade, eu não estou mentindo. A Bíblia diz isso. Mas o Evangelho é boas novas. Enquanto nós estamos aqui, há o tempo de voltar para Deus. De consertar as nossas vidas com Deus. Porque a promessa é essa, ó. Eu serei seu Deus. E Ele será meu filho. Você quer ouvir isso? Quer ouvir as palavras do nosso Senhor dizendo assim, ó. Bom servo, servo bom e fiel. Entra para a alegria do teu Senhor. É tempo, enquanto nós estamos aqui. E eu sei que o Espírito Santo está falando no coração de muitas pessoas. Nós precisamos ser o remanescente fiel a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Meus amados, aquele que quer perseverar até o fim, aquele que quer, está difícil o caminho, está difícil a estrada, mas ele quer perseverar para ver Cristo, eu convido, vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nesse caminho. Vem aqui, vamos orar junto e vamos pedir para Deus, para que Ele nos conduza juntos, perseverando no caminho. Ninguém quer? Todos aqui têm a certeza que estão perseverando no caminho? Será que é? Consulta o teu coração. Consulta o teu coração, irmãos. Nós aqui somos uma família. Nós temos que orar pelo caminho de todos. Todos nós. Quero pedir para os obreiros, venham aqui, põe a mão no seu coração. Eu quero orar pela tua vida, Senhor. Senhor, meu Deus, aqui estão os teus servos. Pai, tu conhece a vida de cada um deles. Tu sabes, Senhor, o problema que cada um deles tem atravessado, Senhor, a angústia que eles têm passado, Senhor, as lágrimas que têm derramado, Senhor, tu conhece a vida de cada um. E eu te peço, Espírito Santo, toma agora a vida de cada um deles, Senhor amado. Fortalece a alma, fortalece o espírito, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres teus para andarem junto com aqueles que estão fracos. Levanta, Senhor amado, homens e mulheres teus que vão ensinar o teu evangelho, ó Pai. Senhor, cuida do teu povo para que nós possamos perseverar no caminho, Senhor. O caminho é longo, mas a vitória é certa. O Senhor não nos prometeu uma vida fácil, mas o Senhor nos prometeu salvação eterna. Mas para aquele que perseverar até o fim, irmão, toma cada um, Senhor, cada um dos meus irmãos que está neste lugar, ó Pai. Fala a cada um, persevera, persevera. O caminho está difícil, mas a vitória, ela é certa. Eu creio nas promessas do nosso Deus. E eu creio que o Senhor aqui hoje está libertando pessoas de cativeiros, de vícios, de coisas que ainda prendem ela, que ela não consegue se libertar, de vaidade, Senhor amado.
Liberta, Senhor. Vem tirando, Senhor, tudo que não é teu, de cada um dos que estão aqui, ó Pai. Para que nós possamos perseverar e ouvir o Senhor dizer: eu sou o seu Deus e tu és o meu filho. Glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em toda essa jornada. Amém. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, declare isso. Declare que você não pode viver longe dele. Declare que você não pode estar longe dele. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Glória a Deus. Queridos, ouvir uma palavra dessa é para mexer com a nossa estrutura. Principalmente nós que sofremos ataques, adversidades constantemente. Isso é para nos colocar com os pés firmes em Cristo. Porque perseverar não é para qualquer um. Por isso que quando o Senhor escreve as 7 cartas, Ele vai dizer: ao que vencer, ao que permanecer. Então permanecer não é qualquer um. E hoje em dia tem muita gente jogando as coisas para os ares, desistindo com facilidade. E crentes, pessoas que ouvem promessas, pessoas que escutam da palavra, sabem da palavra, conhecem muito de Deus, mas parece que Deus não conhece nada dele. Então, queridos, o chamado à perseverança está justamente para mexer comigo e a você. Cada carta termina com uma presença e uma promessa, para que nós não possamos desistir. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, não desista, não pare, não pare, não desista, não desista. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Não desista. Está difícil, mas nós vamos chegar lá. Está complicado, mas Deus tem saída para nós. Tem adversidade, mas o Senhor não paralisou com as suas promessas. Deus é fiel sobre a nossa vida. Queridos, quem não tem problema, fica calado. Alguém do seu lado aí gritou? Alguém do seu lado aí falou: ei Deus! Porque tem gente que está assim desesperado. Senhor, está igual o cego de Jericó: filho de Davi, tem compaixão de mim. É assim ou não é? Querido, sabe por quê? Porque todos nós passamos por aflições, por lutas, é o que está sendo dito. Então o livro de Apocalipse só está nos mostrando, como foi bem colocado, os sinais também. Que se você não estiver firme, e se você quiser conduzir a tua vida, aí o seu choro vai ser lá no lago. Aí é doloroso. E eu não quero viver tudo que eu vivi, tudo que eu passei, para no final ser reprovado. Eu não sei você, eu já reprovei de ano uma vez, na 3ª série. E não tem uma coisa pior do que você estudar o ano todinho, chegar no final do ano, a professora falar assim: tu está reprovado. E pior que tem gente que está dando volta em círculos, porque está sendo reprovado e tem que voltar para o final da fila. Tem gente que não saiu da 3ª série aqui já tem tempo. Aí eu te pergunto, irmão, você quer ficar até que ano aí na 3ª série? No 5º ano? Não há nada melhor quando chega no final do ano, a gente é chamada a atenção, aí a professora chega e diz:
está aprovado. Você passou de ano. Não é passar de 2025 para 2026, não. É passar de série. Essa prova você venceu. É assim ou não é? E não tem prova que a gente acha que a gente foi ruim, de repente você recebe a prova e tirou nota boa? Eu declaro que você também vai tirar nota boa nas suas provações, nas suas lutas. Mas aprenda a obedecer, aprenda a ser valente, aprenda a ser obediente. Porque não tem conquistas, como foi bem colocado. Não tem vitória sem obediência. Não tem vitória sem você ser aprovado. O inimigo vai te provar de todo jeito, irmão. Todo jeito. Mas a palavra é clara. Resistir ao diabo. Não é você que vai fugir. Não é você que vai para a caverna. Não é você que vai ficar amedrontado. Mas resiste ao diabo. E ele vai fugir de vós. Eu declaro que os demônios já estão sabendo quem é você, porque os demônios vão bater em retirada da tua vida, da tua casa. Vai dizer: essa mulher não se dobra, esse homem não se dobra, essa mulher é valente, esse homem é valente. E o diabo vai poder dizer assim: aquele ali eu não posso mexer, que ali é a aroeira, ali é a aroeira de Jesus. Parece que ali o pica-pau chega lá. Não consegue não, irmão. Aqui é rocha viva. Aqui é tocha nas mãos do Senhor, é ou não é? Olha para esse irmão que está do teu lado, olha de novo, irmão, olha de novo, diga: você é valente de Jesus. Você é alguém que persevera. Você me dá força para continuar. Você me anima a continuar. É assim ou não é? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Tome o seu assento. Você já imaginou alguém chegando para você e falando assim: ei, Dene, aquela luta sua, eu perseverei, eu vi você lá, mas você me deu força para continuar, viu? É assim ou não é? E não há nada melhor quando as pessoas... Você está achando que as pessoas não estão vendo a sua luta, não? Você está achando que as pessoas estão vendo só as suas bênçãos? Não, está vendo a sua luta também. Mas quando você romper, irmão, você vencer, as pessoas vão olhar e vai dizer assim: tu é cabra valente. Tu é mulher de fé. Tu passou o que passou e hoje está testemunhando, é porque Deus é fiel. É assim ou não é? Você está preparado para isso? Aos que vencerem. Aos o quê? Que vencerem. Você está preparado para ser chamado de vencedor? Então, persevera. Essa palavra é para nós, sim ou não? Perseverança é a marca do cristão. Perseverança é a marca do crente. Perseverança é aquele que não desiste. Pode vir a luta que for. Ultimamente eu estou falando: faz fila, em ordem alfabética, por favor, para vocês não entrarem em confusão, porque eu vou derrotar cada um. Você tem que fazer assim, irmão. Tem hora que você já fica tão experiente que quando a luta bate, faz fila aí, filho. Não faz confusão na fila aí, não. Nós vamos vencer, vamos ou não vamos? Vamos, irmão, você vai vencer, irmão. Você vai vencer, irmão. Vou repetir: você vai vencer, irmão. Essa luta não é para a tua morte, é para tu se tornar mais experiente. É para Deus te dar capacidade de fazer um crente melhor. O pastor falou hoje de manhã, isso aqui. Aí você vai dizendo: faz fila aí, por favor. Faz fila, não fique em confusão aí não, porque eu vou vencer cada uma de vocês. Em nome de Jesus, amém?